muitos e muito tempos atrás, houve em Roma um escravo chamado Andrócles. E ele foi sentenciado à morte porque foi acusado de ofender gravemente o seu amo. E Andrócles, sabendo daquela sentença de morte, fugiu para o deserto e se escondeu dentro de uma caverna. E ali, Andrócles ficou ali escondido dentro daquela caverna. E um dia apareceu um leão na boca daquela caverna, e quando o Andrócles o viu, aquela fera indo na sua direção, ele se espantou. Ele disse: fugi da sentença de morte, vim me esconder aqui dentro dessa caverna e agora a morte vem ao meu encontro. Certamente esse leão vai me devorar. E o Andrócles ficou ali, sem saída, só esperando o ataque daquela fera. E quando o leão viu Andrócles, ele começou a lamber uma das suas patas. E o Andrócles ficou olhando. E ao observar aquele leão lambendo uma das suas patas, Andrócles viu que saía sangue da pata daquele leão. E ele foi para perto e observar. De repente ele viu que havia um espinho na pata daquele leão. E o Andrócles, com muito jeito, se aproximou e conseguiu remover aquele espinho e tirar aquele espinho da pata do leão. E o leão, como agradecido, disparou em retirada. E o Andrócles ficou ali surpreso. Disse: olha só, quem esperava a morte, veio esse leão, tirei o espinho e ele partiu em retirada. Puxa, me livrei da morte mais uma vez. E o Andrócles continuou ali dentro daquela caverna escondida. Só que depois de muitos dias, os soldados romanos conseguiram capturar o Andrócles e levou ele para sentenciar o seu julgamento. E a sentença dele foi a seguinte: ir para o Coliseu de Roma para enfrentar os leões, as feras. Porque naquela época, na Roma antiga, quando um condenado era julgado por merecimento, aquele condenado, ele era jogado dentro das feras dos leões, e ali era como um espetáculo, e a plateia toda ia assistir aquela cena horrível, mas de espetáculo, porque ali em gritos dizia para o condenado: você merece mesmo ser condenado, enfrente o leão. E o Andrócles, no dia da sua sentença, lá estava o Coliseu de Roma, cheio, uma plateia imensa, para assistir aquela cena. Cena alegre para aquela multidão, mas para o Andrócles, coitado, era a cena mais triste, enfrentar os leões no Coliseu de Roma. E o Andrócles ficou ali esperando na hora que os integrantes do Coliseu abrissem a porta da jaula para que o leão o atacasse e ele enfrentasse até a morte. De repente, quando o integrante, o funcionário do Coliseu, soltou o leão partiu em retirada na direção do Andrócles. Quando aquele leão, ele avistou o Andrócles, o leão parou. E o Andrócles ficou ali, coitado, impassível, parado. E o leão foi se aproximando do Andrócles. Só que aquele leão não atacou o Andrócles. O leão começou a lamber o Andrócles, a lamber as mãos do Andrócles. E a plateia toda de pé dizia:
solte o Andróclo. Esse homem não merece ser julgado, pois esse leão é feroz, é leão que é acostumado a devorar réu. Isso significa que o Andróclo não merece a morte. E todos em bis pediram que aquele réu fosse absolvido. Mas sabe onde está o segredo dessa história? É que aquele leão foi aquele mesmo leão que, quando Andróclo estava na caverna, Andróclo lhe tirou o espinho da pata. Foi aquele mesmo. E o leão, por agradecimento, quando viu Andróclo, o reconheceu no Coliseu e começou a lamber, mostrando-lhe o agradecimento. Olha que história! Essa história que você está ouvindo é uma história real e verdadeira. Pois é, agora vamos aplicar essa história diante da realidade da palavra de Deus. Todo homem, um dia nessa terra, foi sentenciado à morte, porque todos nós, um dia, ofendeu gravemente ao nosso Senhor, ao nosso Criador. E a nossa sentença, na verdade, era ser condenado à morte, era ser réu do juízo. E você sabe quando foi que o homem ofendeu gravemente ao seu amo, ao seu Senhor, ao seu Criador? Quando o homem ofendeu gravemente o Senhor, foi no dia que ele tinha um sonho de construir esse planeta, de fazer esse planeta, fazer a imensidão de tudo que você vê nesse planeta. E ali no Jardim do Éden ele colocou o homem como sendo o dominador de todo o planeta. Mas o homem ofendeu gravemente ao nosso Senhor. O homem desobedeceu a lei de Deus. O homem pecou. E por isso o homem ofendeu gravemente ao Senhor. E por o Senhor ser luz, ser justo, ele sentenciou o homem à morte. Que morte é essa? A separação do homem de Deus. Porque o homem separado de Deus, ele está morto, ele está condenado. Mas, mesmo assim, o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna e voltasse outra vez para o Senhor Deus. Então, quando foi registrado ali no livro de Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos, ele estava em espírito diante do trono, e ali naquele trono, no céu, João viu em espírito a revelação do Apocalipse. Ele viu ali os 24 anciãos, e ele diz que chorava muito, e diz: quem é digno de abrir os selos do livro, né? E diz que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João disse assim, e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem venceu para abrir o livro, desatar os seus selos. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus, ele é o Filho de Deus. Foi ele que nos defendeu do julgamento. Assim como aquele leão defendeu Andróclo por agradecimento, assim também, por agradecimento pela nossa fé que nós temos em Jesus, ele nos livra da sentença e do juízo. E como é que você pode ser livre da sentença do juízo de Deus? Porque todo homem está sentenciado mesmo ao juízo. Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos vai haver um juízo. E é Deus que vai julgar todos. E diante do tribunal de Deus, todos vão passar por ele. E você sabe que diante de um juiz, alguém que é réu,
Alguém que tem um bom advogado, ele pode ser absolvido. É verdade ou não é? E quem é esse advogado que pode nos defender no dia do juízo de Deus, no dia do juízo final? Quem é esse advogado? Esse advogado, sabe quem é? É Jesus. Olha o que o santo de Deus, o apóstolo São João, ele escreveu. Ele disse assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos o seu mandamento. Olha só. Você já deve ter ouvido de alguém, ou já deve ter lido no livro de Apocalipse, que realmente todos vão comparecer diante do grande tribunal de Deus, né? Você sabe que o livro de Apocalipse é a revelação dos últimos dias, e lá está o mistério da palavra de Deus, e um dia vai se cumprir. Todos, mesmo aquelas pessoas que já partiram desse mundo, um dia vão ressuscitar e vão aparecer diante do grande tribunal de Deus. E você sabe que diante de um tribunal, diante de um juízo, alguém que comparecer ali é porque é réu, é porque vai ser sentenciado à morte. E essa morte aí não significa uma morte simplesmente de morrer ou acabou. Essa sentença do juízo de Deus significa a segunda morte, que é a morte de ser lançado nas chamas do inferno por toda a eternidade. É pesado você ouvir isso de mim, né? Mas não sou eu que digo, é a palavra de Deus quem diz. É o próprio Deus dizendo através da sua palavra. Pois é. Mas para você, no dia do juízo, Deus não te condenar, você tem que agora, em vida, contratar esse advogado, Jesus Cristo. Você sabe que os honorários de um advogado é muito caro. Se você cometeu um ato delitoso e for contratar um advogado, você sabe que você tem que ter muito dinheiro para você tentar ser absolvido. Mas Jesus não. Jesus, ele é o maior dos advogados. E você sabe, eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu também sou réu. Porque quando os nossos pais, Adão e Eva, ali no jardim do Éden, pecaram, esse pecado foi herdado para todos, inclusive para mim. E você sabe que o pecado é a ofensa, é o espinho que ofende Deus no homem. E Deus é tão justo, ele é tão justo, que ele não aceita o nosso pecado. Ele nos aceita, ele nos ama. Mas para que nós possamos chegar diante de Deus, nós precisamos agora nos lavar, nos limpar de todo o pecado e ser absolvido por Jesus Cristo, ser limpo. Então agora, meu amigo, contrate esse advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que ele vai tirar toda a tua condenação e colocar sobre ele, e no dia do juízo, o Pai dele, nosso Senhor Deus, juntamente com ele, que ele tem a mesma autoridade de Deus, ele vai dizer para você: vinde a mim, bendito do meu reino, por toda a eternidade. Mas se você agora não contratar esse advogado que é Jesus, no dia do juízo, não tem como você ser absolvido. Sabe por quê? Porque nesse dia você vai estar com toda a carga de pecado sobre as tuas costas. Talvez você diga: Arnaldo, eu não tenho pecado. Eu não mato, não roubo, não minto. Tudo bem. É bom para você. Mas significa que todos nós vamos passar diante do tribunal de Deus. E o Senhor Jesus, ele diz que todos precisam dele. Um dia ele estava fazendo um esclarecimento do Velho Testamento, refrisando as leis de Moisés. Ele diz assim, repetindo a lei de Moisés: ouviste ao que foi dito aos antigos? Os antigos estavam falando àquele povo da época de Moisés: não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que chamar o vosso irmão de tolo será réu de juízo e do fogo do inferno. Pois é, meu amigo, você vê que para o homem pecar não precisa ele matar nem cometer nenhum delito. É só pensar em chamar o seu irmão de tolo
já está condenado. Porque na lei de Moisés, alguém poderia não matar, mas pensava em matar. A pessoa cumpria o mandamento, mas em pensamento ele pecava. E por que o Senhor Jesus refrisou isso? Ele está mostrando que todos precisam passar por ele, que todos precisam dele para que possa ser limpo. Jesus, ele é como um filtro de pureza, que se você passar por ele, você se torna limpo e você volta para Deus. Porque Deus, o Senhor que criou os céus e a terra, nos fez puro. E nós pecamos. E agora ele não vai nos aceitar com o pecado. Por isso que ele mandou Jesus a essa terra para tirar o nosso pecado. E você sabe quem foi que cumpriu o juízo que era meu, que era seu? Foi Jesus. Jesus, quando ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, ele foi crucificado em juízo pelo meu, pelo teu, pelo pecado de toda a humanidade na cruz do Calvário. Pois é. Então aqui, resumindo tudo, meu amigo, como que você pode ser limpo do teu pecado? Pois é, eu vou te dar um relato aqui do que o apóstolo São Paulo, ele escreveu em Gálatas 3, do versículo 26 ao 27. Que ele diz assim, ó: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Olha só, Paulo está falando aqui de batizados em Cristo. Essa palavra batismo quer dizer transferir, purificar, se limpar, né? A palavra-chave dentro do reino de Deus, batismo. E aqui o apóstolo Paulo está falando do próprio batismo do Senhor Jesus. Porque quando você ouve falar em batismo, você talvez pense, eu preciso me batizar nas mãos de um pastor. Não, Paulo está falando aqui do batismo de Jesus. Porque o batismo que João Batista fazia era para arrependimento. Era para aquele povo de Israel que havia se corrompido, havia se desviado, e o João Batista convocou todo o povo que queria voltar para Deus para se arrepender e ser batizado. Mas esse batismo de Jesus aqui não é um batismo de arrependimento. Que pecado Jesus cometeu para ele se arrepender e ser batizado por João Batista? Nenhum. Então, quando João batizou Jesus, significa que o Senhor Jesus recebeu todos os nossos pecados sobre ele. Ele aceitou, né? Agora, se você pela fé não depositar, não crer no batismo de Jesus ali no Rio Jordão, que ele recebeu os teus pecados continuam com você. Olha só qual é a finalidade do batismo de Jesus. O apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 5:26, que ele diz assim, para santificar, purificando-o com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O apóstolo São Paulo aqui, ele está falando de santificação, de purificação. Santificar quer dizer estar puro, estar separado, purificado. E aqui ele diz assim, com a lavagem da água pela palavra. Essa água aqui está se referindo ao próprio batismo do Senhor Jesus. E se você refrisar e pensar nas palavras do Senhor Jesus, você vai dizer, é verdade. O Senhor Jesus se batizou para aceitar os nossos pecados sobre ele. Um dia, o Senhor Jesus foi visitado por um homem que era líder entre os judeus, um homem de bom caráter, um homem de boa reputação. E ele chegou para Jesus e disse assim, mestre, esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo, tu não consegues fazer. Na realidade, aquele homem estava procurando a salvação. E Jesus disse, é necessário você nascer de novo.
Aí o homem não entendeu aquela resposta de Jesus: nascer de novo? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe, vou nascer a segunda vez? E Jesus disse: não, você tem que nascer da água e do Espírito. A água é o próprio batismo dele, que nós temos que ter fé que Jesus, ao ser batizado nas águas, recebeu todos os nossos pecados. Isso está registrado no Evangelho de São João, né? Que está no capítulo 3, versículo 5. Então, se é o Evangelho, nós falamos com autoridade na palavra de Deus o Evangelho da água e do Espírito. Porque o homem só pode receber o Espírito de Deus, só pode ser batizado com o Espírito de Deus quando ele é limpo dos seus pecados. Sem o homem ser purificado, como que o Espírito Santo de Deus vai habitar no coração dele? Como que o Espírito de Deus, sendo luz, vai habitar num coração cheio de trevas? Pois é, e a Bíblia diz que todos pecaram. E aquele que está com pecado sobre si, está sentenciado ao julgamento no dia que o Senhor virá a essa terra para julgar toda a humanidade. Então, meu amigo, creia em Jesus. Creia que durante 3 anos e meio, a missão de Jesus, diante do seu ministério, foi receber os nossos pecados ali no Rio Jordão, pela mão de João Batista, e ao ser crucificado na cruz do Calvário, ele foi julgado pelo nosso pecado. Porque a cruz do Calvário representa para aquele que não tem fé em Jesus o julgamento. Só que para a pessoa que não crê que Jesus levou os seus pecados com o seu batismo e na cruz do Calvário foi julgado pelos seus pecados, a pessoa que não crê nisso por meio da fé, você sabe onde vai ser o juízo dela? Onde vai ser a sentença dela, a prisão dela? É uma prisão eterna, e a Bíblia diz que chama o inferno de fogo, onde o fogo não se apaga e o bicho não morre. É um lugar de sofrimento por toda a eternidade. Porque ali na cruz do Calvário, Jesus já sofreu no nosso lugar, já foi julgado por nós. E se agora nós crermos nesse Evangelho, o Evangelho da água e do Espírito, em que Jesus veio a essa terra com a missão de receber todos os nossos pecados sobre ele ao ser batizado por João Batista um dia ali no Rio Jordão, há 2000 anos atrás, e você crê que durante 3 anos e meio Jesus carregou sobre ele o teu pecado, o pecado do mundo inteiro, e na cruz do Calvário foi julgado, se você crê nisso, meu amigo, você se torna santo, santo e irrepreensível, e você vai ter o sustento de Deus, porque o próprio Espírito Santo de Deus vai habitar em você, e você não vai ter prazer mais no pecado. Você vai ter nojo do pecado. Tua vida vai viver em santidade. Você não vai mais lutar por um sacrifício próprio para dizer eu sou santo, eu não peco. Não, porque o Espírito de Deus vai habitar em você e você não vai ter prazer no pecado. E o próprio Deus vai habitar em você através do Espírito Santo dele, e no dia do juízo você vai entrar diante do reino de Deus. Você crê nessa palavra? Se você crê, você vai orar comigo agora, vai repetir essas palavras. Concentre dentro do teu coração, com fé, e diga comigo essas palavras, mas encha de fé. Mas de fé que você pode mudar a tua vida agora, repetindo essas palavras. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ouvi agora nesse momento o Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho em que o Senhor Jesus veio a essa terra e recebeu todos os meus pecados sobre ele ao ser batizado por João Batista. E na cruz do Calvário, ele foi julgado pelo meu pecado. Obrigado, Senhor, por me dar fé para eu crer em Jesus, para eu crer no Evangelho da água e do Espírito, e o Senhor ter me purificado e ter me aceitado, porque agora eu não tenho mais pecado sobre a minha vida. Apesar de eu ter cometido muitos pecados, mas eu não tenho mais pecado, porque o Senhor Jesus já levou. E mesmo, Senhor,
por eu ter fraqueza na minha carne. Se eu pecar, amanhã o Senhor Jesus também já levou. Aliás, meu Senhor, eu te agradeço desde já por levar de antemão o último pecado que eu vou cometer no dia da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você repetiu essas palavras com fé? Pois creia, meu amigo. Se você realmente creu e você repetiu essas palavras, a partir de agora, a tua vida mudou. A partir de agora você vai ter ânimo para ler a palavra de Deus. A partir de agora você vai ter nova visão, novo ânimo. Você vai ter renovo espiritual na tua vida e Deus vai te sustentar. E você vai ter nojo de todas as coisas deste mundo, até mesmo dos teus pensamentos carnais, você vai abolir. E agora o que vai entrar na tua vida é os pensamentos de Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai te guiar durante toda a tua vida. E a tua vida vai ser de alegria juntamente com a tua família. E você que ouviu essa palavra, ouviu a ilustração de Andrócles, que o Senhor te guarde por toda a tua vida. Deus te abençoe.